Bom, voltamos para o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre um projeto do professor João Maia, Comunicação e Cidadania. Está conosco também o professor Fernando Gonçalves, o professor Ricardo Freitas e a aluna do nosso mestrado de comunicação, Roberta Carvalho. Ô João, por que o seu projeto virou um evento chamado Arte e Cidade? Bom, primeiro porque toda a minha carreira acadêmica foi voltada para o campo da cidade, né? Investigar a ação social do homem comum que circula pela cidade e transforma o nosso olhar, a nossa compreensão do espaço compartilhado, né? Então, tendo a comunicação como suporte, né, a gente pode ter na cidade um grande campo de pesquisa, né, e muito amplo. E aí a gente vai ter a cultura, o termo cultura sendo investigado. E eu acredito que na sociedade contemporânea, esse termo cultura permite a gente acolher algumas pesquisas que estão em andamento na faculdade hoje, e são pesquisas extremamente atuais, porque estão de olho, estão focalizando o ator social em plena ação. Então, é um momento em que ação e conhecimento estão de mão dadas, estão se cruzando, estão tendo interações. Então, a gente tem o Projeto Fernando, do Ricardo, trabalhos de curso como o da Roberta, que vão trabalhar exatamente com a ação do homem comum, nos dando elementos para se pensar comunicação e cultura. E exatamente onde você desenvolve o seu trabalho? Na favela da Mangueira, né? Eu trabalho com a questão da cidadania e a organização de novos atores sociais que estão extremamente produtivos, produzindo novas linguagens, novos signos, né? A partir dessas organizações não governamentais. Eles estão nos induzindo a pensar, a redimensionar o termo cultura. Pois é, que esse termo cultura é o termo, né? Tem pessoas que ligam cultura a costumes, tem pessoas que ligam cultura a entretenimento. Você, no seu trabalho, Ricardo, você também, esse termo cultura, ele é de uma forma mais genérica ou você também trabalha com costumes? Eu trabalho com categorias ligadas ao consumo e ao lazer no meu trabalho. Eu já trabalho com um bairro que tem características bem diferentes da comunidade da Mangueira, como é o caso do João. Eu trabalho com o bairro da Barra da Tijuca, então com comunidades de novos ricos. E os conceitos de consumo e lazer e, na verdade, as contradições que a mídia apresenta sobre esse bairro, comparando a publicidade, a propaganda e o jornalismo. Mas eu queria, antes de continuar a comentar sobre o meu projeto, até uma questão bastante importante, a partir do que o João estava falando, que é o seguinte: a cidade, o espaço urbano, é uma área fundamental de ser estudada na academia. E a sociologia, a antropologia, o direito, a própria medicina tem se dedicado muito às questões urbanas, e a comunicação social, na verdade, só de uns anos para cá, que despertou para a importância dessa área como ambiente de estudos, porque, afinal de contas, é na cidade que se produz a maior parte dos códigos midiáticos nossos, da nossa sociedade contemporânea, né? Então, é evidente que a cidade tem que ser um palco importante de estudos. Por isso, há um grupo de professores, liderados pelo professor João Maia, e um grupo de alunos, que tem voltado sua atenção, seja pelo viés da cultura, seja pelo viés das novas tecnologias, eles têm voltado sua atenção em relação à cidade contemporânea, às grandes cidades, mais especificamente, e aí, nesse contexto, eu trabalho com o bairro da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que é um bairro que tem características bastante diferentes arquitetonicamente, urbanisticamente, do resto da cidade, e onde, pela mídia, as conclusões que nós estamos chegando, há a construção de um imaginário de negação do resto da cidade do Rio de Janeiro. A cada shopping center, a cada condomínio fechado que a gente entra no bairro da Barra da Tijuca, a gente vê reproduções, cópias mal feitas, seja lá o que for, de monumentos europeus e norte-americanos ou de espaços urbanos europeus e norte-americanos. À exceção
do Barra Shopping, que reproduz o antigo mercado da Praça 15, todos os outros reproduzem ou copiam grandes monumentos europeus e norte-americanos ou canadenses. E, na verdade, é uma maneira de se negar o Rio de Janeiro, que tem a ver com todo o discurso publicitário que leva as pessoas a comprarem imóveis e a frequentarem os shopping centers da Barra. Então, são projetos que podem parecer antagônicos, o meu sobre a Barra da Tijuca, que é um bairro de novos ricos, e o do João, que trabalha com comunidades consideradas como, dentro do rol das comunidades carentes, mas, na verdade, são estudos que se complementam porque tem a cidade como palco, como suporte, como palco para a ciência. E como é que vocês juntam vocês já concluíram, na verdade, o estudo, a gente nunca conclui, né? A gente vai agregando alguma coisa. O que vocês podem ver de comum numa identidade de comportamento em relação ao local que eles moram ou em relação à cidade? Antes de escutar o que o João vai dizer, que certamente vai tecer algum tratado teórico mais profundo que o meu, eu vejo que nos dois ambientes o consumo é uma das palavras de ordem. Quer dizer, tanto na Barra da Tijuca como na comunidade da Mangueira, o consumo é uma maneira de estar exercitando a cidadania e de estar se inserindo no cotidiano. O João tem um olhar muito bacana sobre a questão da pirataria, por exemplo, e do consumo dentro das comunidades carentes, que é uma visão que eu agora está me obrigando, inclusive, a rever uma série de pontos teóricos que eu tinha como fechados até há pouco tempo. O que eu acho interessante é como o povo, né, que vive na cidade do Rio de Janeiro, na Barra, na Mangueira, eu estou falando no Rio de Janeiro como um todo, né? Isso não colocando o povo que vive na Mangueira de uma maneira excluída, ao lado, mas como um ator social que participa das transformações sociais que estão aí presentes. E esses dois grupos, com certeza, eles vão trabalhar com dado cultura, com o consumo da cultura, não só a cultura pelo ângulo antropológico, dos costumes, do modo de ser, do modo de estar, mas através dos produtos que estão circulando, né? Produtos que são industrializados pela cultura, né? Como cinema, teatro, DVD. Então, existe um imaginário mesmo da cultura que é presente hoje no Rio de Janeiro, que vai tratar a cultura como recurso, né? É um recurso para manter as pessoas coesas, é um recurso para a cidadania, é um recurso onde você tem acesso às informações, onde você possibilita o fluxo de conhecimento e de informações. As apropriações são variadas. Com certeza, o povo que vai consumir nos shoppings é um povo que tem um modo de consumo bem diferente do povo da Mangueira, mas que também está consumindo. Então, que tipo de consumo? O que é cultura? Na verdade, a gente está falando de uma estruturação social, de uma representação do Rio de Janeiro, né? E a gente tem que tratar tanto da comunidade da Barra da Tijuca, como também temos que enfocar a cultura que se estabelece na favela da Mangueira. Porque, em conjunto, visto de uma maneira holística, mais global, enfim, a gente vai trabalhar da cultura de um modo plural, né? As suas diversas representações para falar da cidade do Rio de Janeiro. Então, é o povo realmente da Barra que está falando que é o Rio, como também é o povo da Mangueira que está falando que é o Rio. O povo da Mangueira vai ao shopping, não necessariamente para fazer compra, mas pelo menos para matar a curiosidade em relação ao consumo dos novos ricos? É muito interessante. Eles não só podem ser vistos como consumidores, né? Nós temos autores que já trabalharam com essa questão do consumo, enfim, da cidadania, como Canclini, por exemplo, né? O consumo serve para pensar, sim, serve para pensar. Eles circulam, eles vão ao shopping, eles vão a restaurantes, eles vão a McDonald's, eles vão a cinema. Mas o que mais me impressiona é que eles são produtores, né? Eles estão produzindo CD, eles estão indo lá e falando, olha, eu não poderia supostamente dar 40, 50 reais num CD, mas eu posso produzir esse CD. Eu tenho tecnologia e tenho autonomia técnica para produzir um CD. Ele produz CD, ele vende na comunidade, ele vende
no centro da cidade. E, com certeza, esse homem que mora na Barra da Tijuca, ele vai ao centro da cidade. E é nesse lugar que eles se encontram, o povo da Mangueira e o povo da Barra, consumindo um CD pirata, consumindo um DVD pirata. Há aí uma grande questão para se pensar nessa mistura cultural, onde o homem do centro da cidade está circulando, nesse lugar que ele está circulando, o homem da Barra também está, o homem da Mangueira está produzindo. Que é isso? Que zona é essa que a gente não está mais compreendendo? Que fluxo de comunicação e de informação a gente tem na sociedade contemporânea? É essa a grande questão que pode bater nas nossas duas pesquisas. Ricardo, você identificou na pesquisa, ou existe, como é que o morador da Barra vê esse morador, porque você fala que eles veem o Rio de uma forma diferente, né? Yeah. E quando essas pessoas de fora, vamos lá, você já detectou uma coisa na pesquisa ou ainda não chegou lá? Não, a minha pesquisa é sempre através das representações da mídia, ou seja, o que a mídia reproduz sobre esses ambientes. Há alguns casos em que essas pessoas que vêm de algumas comunidades carentes não têm acesso físico ao local, mas na maioria das vezes não acontece isso, né? Elas utilizam os mesmos códigos que as outras pessoas dos outros bairros, portanto, transitam por esses ambientes também. O que acontece com o morador, com o cidadão do Rio de Janeiro ou de outra cidade do Brasil ou do mundo, que decide morar na Barra da Tijuca porque acredita nos apelos publicitários que são mediatizados, né? A partir do que eles terão nos condomínios fechados, em termos de lazer, de conforto, etc. O que acontece é que essas pessoas, elas às vezes estão comprando a ilusão, ao comprar o imóvel, de que morando num apartamento ou numa casa de um condomínio fechado da Barra da Tijuca, elas vão estar distantes dos grandes problemas da cidade do Rio de Janeiro e de outras grandes metrópoles, especialmente os problemas ligados à violência urbana, né? E isso, evidentemente, não acontece. Quer dizer, o bairro vai reproduzir os mesmos problemas dos outros bairros, né? Mas isso não quer dizer que nos lugares em comum as pessoas que habitam a Barra da Tijuca estejam se ressentindo da companhia dos moradores dos outros bairros, sejam de comunidade carente ou não. O São Conrado Fashion Mall no Rio de Janeiro é um ótimo exemplo disso. Ele é um shopping absolutamente sofisticado, caro inclusive, né, em que há uma convivência bastante impressionante dos moradores de São Conrado com os moradores das favelas adjacentes. Nós vamos precisar dar um intervalo rápido. O programa Olhar Cidadão volta dentro de instantes. Bom, voltamos com o Olhar Cidadão, hoje discutindo o projeto Comunicação e Cidadania. Fernando, o seu projeto é ligado com imagens. As imagens são gerais ou você trabalha com alguma imagem específica? Na verdade, eu trabalho com o uso que alguns artistas fazem, a apropriação que eles fazem de imagens técnicas, imagens em fotografia, em vídeo, em computador, internet, né? E tem a ver com, toca um pouco dos projetos do Ricardo e do João, na medida em que, claro, CAC, quer dizer, um grupo de pesquisa que a gente faz junto do mestrado, e que, nesse caso, as imagens aí são imagens produzidas no cotidiano. Então, eu estou querendo entender como é que, de alguma forma, alguns artistas, eles pensam o uso que nós fazemos das imagens hoje em dia, né? Então, basicamente, eu estou trabalhando com dois artistas, são brasileiros, uma chamada Rosângela Renault, que é uma mineira radicada aqui no Rio, faz parte da geração 80 de artistas plásticos contemporâneos, e o outro é um menos conhecido, que é o Alex Fleming. Então, por exemplo, me interessa muito o uso que a Rosângela Renault faz, por exemplo, de fotografias jogadas fora, por exemplo, que ela chama de lixo fotográfico. Então, ela pega trabalhos de pessoas, assim, imagens de pessoas anônimas, ou seja, imagens produzidas no cotidiano, por exemplo, e ela vai fazer uma espécie de leitura de como é que essas imagens, o peso e a significação que essas imagens já tiveram, deixaram de ter, e tentar entender um pouquinho o que aconteceu para que houvesse esse ciclo de vida da imagem, por exemplo, né? Então, ela pega, por exemplo, tem um trabalho bem interessante dela que é chamado A Mulher que Perdeu a Memória, por exemplo, que é uma imagem desfocada que ela achou no lixo,
esses lugares de estúdios fotográficos populares, né, de rua e tal. Então, uma imagem, um negativo que ela achou no lixo, por exemplo, é uma imagem desfocada de uma mulher que você não sabe quem é, aparentemente ela está sorrindo e ela faz uma leitura dessa imagem e diz, por que alguém jogou fora essa imagem? Porque ela não serve, porque ela está desfocada, por exemplo. E ela não serve por quê? Porque tem uma certa ordem de sentido na produção de imagem que faz com que uma imagem que esteja desfocada não tenha sentido nenhum. E ela transforma essa imagem perdida, ela reinsere essa imagem, por exemplo, no trabalho de arte dela, faz várias exposições, várias instalações, por exemplo, e ela vai chamar essa foto justamente de a mulher que perdeu a memória. Porque quem é aquela senhora que está ali? Ninguém sabe, ninguém nem vai saber e talvez não tenha importância sequer de saber quem era aquela mulher. Então ela pega e discute esse tipo de produção de imagem, por exemplo, em obituários, imagens feitas em arquivos públicos, carteira de identidade, que é uma forma de individuar as pessoas, são formas de identificar o indivíduo, mas ao mesmo tempo torna esse indivíduo absolutamente inexistente na sociedade. Quer dizer, quem é você naquela foto de identidade sua? Você é você, você sabe que você é você, mas no fundo ninguém sabe, você é mais um no meio daquela multidão toda. Quer dizer, então você tem tecnologias de reprodução ou de produção de imagens que servem para criar memória, criar arquivo, que ao mesmo tempo fazem a gente ficar sumido no meio dessa multidão de pessoas. Quer dizer, ela está trabalhando a ideia de uma contradição que você produz muita informação, muita imagem, e essas imagens, ao invés de poderem fazer a gente lembrar das coisas, acabam fazendo a gente criar uma desatenção, fazer a gente esquecer. Então, essa coisa de excesso e esquecimento, memória e esquecimento, é o tipo de coisa que ela trabalha e que me interessa justamente porque no cotidiano, justamente, a gente está produzindo uma série de coisas em termos de imagens e a gente não se pergunta para onde vão essas imagens, para que elas servem, na verdade, né? Então, eu estou trabalhando como é que esses artistas estão usando os meios técnicos, ou seja, fotografia, vídeo, computador e tudo mais, para ver se eles conseguem subverter um pouquinho e dar um uso diferenciado para essas tecnologias de produção de imagem, por exemplo. Né? E você tem conversado com eles sobre isso? Ou ainda não? Só está usando as fotografias? Ou tem eu tenho conversado acompanhado o trabalho, eu tenho uma bolsista de iniciação científica, né, que faz esse trabalho comigo, e a gente tem acompanhado a produção dessa artista e de outros artistas também, em livros e tudo mais, fóruns de debate que elas vão, a gente está acompanhando, a gente tem um certo diálogo com ela. Ela é uma pessoa que, inclusive, é pesquisadora também, está fazendo doutorado na USP, quer dizer, ela tem toda uma discussão também. E eu quero ver, na verdade, assim, eu estou querendo pensar como é que usos possíveis dessas novas tecnologias a gente pode ter. Quer dizer, a gente tem assim, uma banalização geral do uso da imagem hoje, que faz a gente mais esquecer do que lembrar de qualquer coisa. E de alguma forma que eu estou interessado em saber exatamente isso, pontualmente isso. Quer dizer, dentro da produção cotidiana de imagens, de cultura, de comunicação, que usos diferenciados a gente poderia surgir daí e até afetar os usos padrão que nós temos, os padrões que nós temos das mídias, das tecnologias. Quer dizer, esse é o meu interesse principal. Roberto, o que você está achando do estudo? O João Maia é o seu orientador, né? Isso. Eu queria fazer duas perguntas. Uma para o Ricardo. Queria te perguntar se você acha que essa configuração quase única no Rio de Janeiro, da Barra da Tijuca, urbanística, arquitetônica, se os conceitos de cultura e lazer deles são diferentes do resto da cidade? Você acha que eles têm conceitos únicos também? Não, não são diferentes, mas há uma apropriação desses conceitos por uma coisa mais privada. É como se a gente pudesse dizer que há uma privatização desses conceitos em termos de espaço. Quer dizer, o que acontece? As grandes questões em termos de lazer e as grandes questões culturais estão lá nos condomínios fechados e esses habitantes são atores, né, totalmente integrados a essas grandes questões. Mas eles transferem para o condomínio fechado o exercício dessas questões. Então, no que ele não precisa mais estar na praça pública, vivendo equipamento público, porque dentro do condomínio ele tem a piscina, tem a quadra de esportes, ele tem todas as áreas de lazer e de convivência que fazem com que ele não precise viver a cidade, ou seja, a rua, a praça pública, o espaço público. Ele está tendo como argumento nuclear os mesmos argumentos dos outros cidadãos da cidade em termos de consumo, só que privatizando isso para um espaço entre grades, entre muros, espaços insulares, poderíamos dizer assim. Né? Acho que tem uma coisa muito importante do que o Fernando falou, do que ele está apontando na pesquisa dele, a gente vive um momento de overdose de imagens, de informações, né? E tem uma coisa assim muito perversa que acontece a partir
desse exagero de dados com os quais a gente tem que lidar no cotidiano, e a coisa perversa é que o que fica é o medo, o que fica é a ideia do risco. A gente está em permanente estado de emergência, quer dizer, toda a mídia, seja pelo texto, seja pelas imagens, tal, nos coloca numa situação de pavor. A gente tem que fugir, né, dessa cidade que é perigosa, mas a gente vive nela, a gente transita por ela e nós... Aliás, nós aqui especificamente amamos ela, amamos a cidade, né? Nós amamos o Rio de Janeiro. Geralmente os habitantes das suas cidades amam suas cidades e vivem uma relação paradoxal, porque elas são perigosas, né? Então a gente tem uma cultura do medo, uma cultura da violência, uma cultura do risco se desenvolvendo cada vez mais, com imagens assim, saindo pelo ladrão e dados saindo pelo ladrão, né? E eu acho genial ter um artista que pegue esse excesso dessas imagens e tente dar uma interpretação qualquer para ela, né? Essa questão de viver dentro do condomínio, isso é de todas as gerações? O adolescente também aceita ficar preso dentro do seu condomínio para a segurança dele? É muito curioso, porque, na verdade, a gente, pelo menos nas entrevistas qualitativas que a gente tem feito com os adolescentes que moram nos condomínios da Barra da Tijuca, o que a gente percebe é que eles... Então, a maioria, obviamente não são todos, mas eles gostam desse estilo de vida capsular e gostam de estar entre o condomínio, o shopping center e um ou outro lugar de convivência, mas que de preferência seja fechado. E a gente percebe que até a praia passa a ter um caráter meio privado. Eles vão em grupos e frequentam pedaços específicos da praia, uma maneira de viver a praia bastante diferente da minha geração. Eu tenho 40 anos, da minha geração que ia à praia e queria usar a praia inteira. A gente andava pela praia toda, encontrava amigos na praia toda. A gente ia a Copacabana, tinha que fazer Copacabana inteira, tinha tribos diferentes ali, né? O que a gente está percebendo dessa garotada é que quando eles saem dessas ilhas e vão para o que seria o espaço aberto, de qualquer maneira eles estão em espaços fechados, mesmo que sejam imaginários. E, para terminar essa resposta à sua pergunta, o que é mais impressionante é que a maioria deles conhece o resto do Rio de Janeiro pelas telas da comunicação, ou seja, conhecem pela televisão, pelo cinema e pelo computador. E a tal ponto, quer dizer, esse distanciamento físico, geográfico da cidade é tão importante que as escolas, algumas escolas do bairro, já passam a fazer excursões ao resto do Rio de Janeiro para que essa meninada conheça o centro do Rio, conheça o Meier, a Tijuca. Sim, safari, né? Olha como o povo vive. Pois né? Mas, João, você dava endosso para fazer uma pergunta, uma observação? É que eu achei muito interessante o Ricardo falar essa questão que eles saem daqui do condomínio, aí vão ali para o shopping, vão ali para a praia. Quer dizer, é uma circulação muito limitada. Ou seja, existe o imaginário da mobilidade, que isso é um dado da modernidade, que sempre esteve presente, do deslocamento, do máximo de informação possível, que é presente na comunicação de massa, massificada nos cabos, né, nos ligando ao mundo, nas fotografias, na produção de imagem, mas contraditoriamente a gente tem a ancoragem, a gente não quer sair do lugar, a gente tem um sentimento de comunidade. E eu acho isso muito interessante, que a gente consegue preservar na cultura da cidade. E principalmente no Rio de Janeiro. Somos todos orgulhosos da carioquice, de sermos cariocas. Então tem um dado aí. Mesmo esse homem que vive isolado, entre aspas, lá na Barra, ele está, na verdade, ancorado, querendo se sentir em comunidade, né? Eu acho esse dado muito interessante, que é uma forma de resistir à perda de memória também, é criar laços, é criar sentido àquele lugar que supostamente seria o lugar de trânsito rápido de informações. Ele resolve ter a experiência, né? Ele não deixa de ter experiência. Eu acho isso muito importante. João, existe uma regra aqui que a cada 13 minutos nós temos que fazer uma interrupção para o nosso intervalo.
Olhar Cidadão volta dentro de instantes discutindo comunicação e cidadania. Voltamos com o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre comunicação e cidadania. A Roberta gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando. Isso. Fernando, eu queria saber qual é a preocupação que esses artistas com os quais você trabalha na sua pesquisa, como é que eles lidam com a apropriação da própria imagem deles pela mídia, pelo público, pela pirataria e até outros artistas? Isso é uma coisa engraçada, né? Porque eles trabalham justamente se apropriando das coisas dos outros. Só que eles dizem que eles pegam coisas que não têm dono, ou que ninguém mais quis, né? Então, se eles pegam lá um álbum, se a Rosângela Renault, por exemplo, pega um álbum fotográfico que ela encontrou na feira da Praça 15, de domingo, então é um álbum fotográfico que ninguém quis, que jogaram fora, então não é de ninguém, ela se sente dona do material. Mas quando ela, como artista, transforma aquele álbum perdido num objeto de arte, de alguma forma, aí isso está sujeito a outras regras, né, vamos dizer assim. Apesar disso, ela mesmo sendo dona de um objeto de arte, e que aí ela se preocupa um pouco de como é que isso vai ser trabalhado, enfim, visto ou reapropriado, né? Tem uma coisa interessante que, nesse trabalho desses artistas, que é a própria essência da arte contemporânea, que eles não estão ligando muito, quer dizer, a arte contemporânea não liga muito para o que se faz ou como se interpreta a obra. Quer dizer, é bem diferente de como você tinha, até na modernidade, de alguma forma, em que você tinha a obra de arte como uma coisa assim, tinha uma essência, tinha uma aura, e era uma coisa meio santificada, né? Quer dizer, a arte contemporânea é tudo muito cotidiano, muito comum, e a poesia está nessa coisa comum mesmo. Então, não se interessa, eles não estão muito preocupados em vão interpretar direito, porque, na verdade, a obra não é para ser interpretada dessa ou daquela maneira, assim, de qualquer forma. Então, se alguém pegar o trabalho deles e olhar dessa ou daquela maneira, para eles isso é até bacana, porque exercita justamente o olhar sobre o que está circulando em termos de informação, de imagem, não é? Mas e a apropriação da própria imagem do trabalho, da imagem, tipo, fotos do trabalho, de fotos de divulgação deles? Não, eles tomam conta como se fossem meio que donos mesmo, né? Ô, João, você tem uma parte do seu trabalho que é os moradores lá da Mangueira fazerem suas próprias roupas. Eles fazem os seus desenhos. Aí eu gostaria que o Ricardo acompanhasse com atenção, porque eu vou querer ver se esses modelos podem ser roubados nos passeios do shopping. Eles não são roubados, inclusive eles são vendidos lá, né? Eu trabalho em parceria com uma ONG chamada Meninas e Mulheres do Morro, que elas trabalham fazendo a reciclagem de algumas roupas, tá? E as meninas, as adolescentes, são... hoje elas têm 2 turmas, eu ia falar nós temos, né, porque é um trabalho de parceria, são 2 turmas com 15 adolescentes, e elas aprendem a desenhos de moda mesmo, estilismo, trabalham com cores, e elas vão fazer a reapropriação da roupa. Elas recebem a roupa pronta, porque elas têm parceria com uma grande loja, né, que fornece essas roupas como base, e elas vão trabalhar a partir do desenho. Então elas vão lá, metem a mão na massa, fazem a reciclagem, fazem uma leitura daquela roupa, né, e muitas vezes se vendem para shopping. O Ricardo citou o shopping caro, que é o Fashion Mall. Meninas e Mulheres do Morro, elas já venderam uma peça de roupa para esse shopping. Então, o morador da área sofisticada, da Barra, de São Conrado, vai lá e vai usar a estética da Mangueira, a estética do morro. Então, aí você tem um hibridismo cultural, você tem uma conversa, definitivamente é onde você tem uma possibilidade de diálogo. E aí entra a cultura como recurso, que eu estava falando. Na verdade, seria uma possibilidade que você tem de disponibilizar conhecimento, ação, tecnologia, de uma maneira a fazer circular mesmo, né? Conhecimento, modos de percepção de vida. E como é que essas meninas ou mulheres se sentem com a roupa delas sendo vendidas nesse shopping? Esse é um trabalho de cidadania cultural.
não mais uma inserção da cidadania pelo caminho da política, mas também pelo caminho do consumo, do estar bem, do se vestir bem, do estar bonito, da exuberância da mulher do morro, né? Porque a mulher do morro é extremamente exuberante e ela hoje está vendendo essa exuberância, ela está vendendo essa cultura, esse imaginário do excesso, né, para a cidade como um todo. Então, ela se sente também cidadã dessa cidade, construindo a imagem do Rio de Janeiro, produzindo, vendendo, ganhando dinheiro, participando. Então, uma pessoa extremamente ativa é essa mulher que está produzindo no morro e que está, de alguma forma, dialogando com uma outra parte da cidade que há pouquíssimo tempo atrás ela não tinha acesso. Não iria, né? Eu acho que agora está havendo uma inserção. Lógico que a gente tem N críticas a se fazer aí, como isso é apropriado, como isso circula, como isso é vendido, mas é o início de alguma coisa, uma nova formatação social, de interações sociais. Ricardo, você acha que é possível ter uma leitura dessa? Não, sem dúvidas. E tem uma coisa muito interessante, a partir do que o João falou e de que o Fernando comentou também sobre as apropriações, eu acho que a gente vive um momento de apropriações diversas, né? E em diversos lugares da sociedade. Quer dizer, a gente se apropria dos conceitos dos outros, a gente se apropria da moda dos outros, a gente se apropria da estética uns dos outros, né? Então, como conceituar cultura numa cidade contemporânea como o Rio de Janeiro, onde o normal é estarmos nos apropriando permanentemente uns das ideias dos outros, dos conceitos, dos códigos, especialmente nas questões que tangem à estética. A comunicação é o grande roteirista desse enredo, digamos assim, né? Por isso, eu acho tão importante ter um grupo de professores, pesquisadores da área de comunicação estudando cidade. Essas apropriações que vivemos, a overdose de códigos das quais nós estamos falando também, né? Informações para todos os lados. E as pessoas, elas podendo transitar umas com as outras, apesar da cidade, que é isso que é muito doido, esse paradoxo. A cidade constrói cada vez mais barreiras, né? Os shoppings, os condomínios, as cancelas, privatizando as ruas, mas, no entanto, as trocas são enormes no cotidiano e as apropriações também se dão em diversos níveis. Quer dizer, é absolutamente bacana e super legal na moda uma pessoa que frequenta o shopping center comprar uma peça que é produzida numa comunidade que está engajada em novas linguagens estéticas, por exemplo. Estimula a reflexão de novas... De conceitos que já estavam aí, que a gente tem que repensar. E tem que repensar um monte de coisas, porque quando a gente vai para um campo mais formal, e é aí que eu acho que o estudo do João é genial, quando a gente vai para um campo mais formal, como pensar direitos autorais, e o trabalho do Fernando também, como pensar direitos autorais numa sociedade que se constrói com apropriações diversas, né? Como pensar, o que é pirataria e o que não é, em que campo nós colocamos essas coisas? Como o direito, e aí é interessante até escutar os nossos amigos, advogados que trabalham com o direito da cidade, como o direito lida hoje com essas questões se há uma apropriação permanente uns dos outros, né? Quer dizer, a gente não... A apropriação vira regra. Exatamente, a gente não pode mais trabalhar com a mesma ideia, com a mesma noção de que o que é certo é o que não é pirata, porque o que é pirata não é necessariamente irregular ou ilegal, né? Aquela velha história de que nem tudo que é lícito é ético, nem tudo que é ilícito é antiético também, né? Quer dizer, e temos que rever por aí. E a comunicação é o grande ambiente dessa história toda, né? Então, eu acho maravilhoso ter um grupo de pesquisadores em que um está trabalhando com comunidade carente, o que seria visto antigamente como comunidade carente, né? Que é carente de quê? Que tem uma abundância enorme, inclusive de corpos maravilhosos, né? Exatamente. Né? E que no mesmo grupo congrega um pensamento sobre novos ricos e bairros de ricos e imagens, né? Fora os outros pesquisadores que fazem parte do grupo, que não estão aqui, e cada vez um número maior de alunos aderindo às propostas desse grupo. E o mais bacana é o reconhecimento dessas propostas pelos nossos colegas
de outros estados e de outros países. Quer dizer, quando a gente vende a nossa ideia, convidando pessoas de outras instituições para participar do grupo, ou publicando, ou vindo dar palestras, ou apresentando trabalhos nos nossos eventos, as pessoas vêm com muita alegria, né? E para o ano que vem, por exemplo, o evento do CAC, que é Comunicação, Arte e Cidade, de 2006, a gente já tem praticamente todas as mesas fechadas, com intelectuais de fora do Brasil e de vários estados brasileiros, e estão todos muito alegres de poder vir participar dessa discussão que é efetivamente contemporânea e necessária, sobretudo para as pessoas da área de comunicação. A gente carece, eu tenho dito isso permanentemente, a gente carece de uma atualização nas teorias da comunicação. A gente, com todo respeito, carinho enorme que eu tenho aos grandes teóricos de comunicação, né? Mas a gente não tem hoje uma teoria que dê conta desses problemas que nós estamos colocando, desse excesso, dessa apropriação, do que é pirata, o que não é. Tem que ter comunicação por todos os lados. Então, o que é comunicação de massa hoje? O que é cultura de massa? O que é comunicação dirigida, comunicação segmentada? A gente não consegue definir essas coisas. Todas elas, inclusive, se sobrepõem sob determinados pontos de vista. Eu vou calar a boca porque eu falei demais. Uma pergunta para o João e para o Fernando. Qual foi a grande lição, ou como é que vocês poderiam resumir esse primeiro encontro de comunicação arte e cidade? Primeiro, foi um prazer enorme a gente poder ver que a gente trabalha bem em equipe, né? O nosso grupo de pesquisa, hoje a gente pode dizer que tem um trabalho excelente de equipe, né? Nós três fomos os organizadores e a gente conseguiu aglutinar nesse evento alunos da graduação, da pós-graduação, do mestrado. A gente conseguiu trazer pessoas de fora, como o Ricardo disse, nós convidamos pessoas de outras instituições que vieram com a maior alegria. E, além disso, a gente conseguiu também colocar dentro da universidade, que eu acho importante ressaltar isso, eventos culturais, produtos. As meninas e mulheres do Morro fizeram um desfile na Concha, que foi muito bacana aqui dentro da UERJ, como também veio um grupo afro, né, que é também da Mangueira, né, chamado do Euê, que veio fazer a apresentação. E para o próximo evento a gente está prometendo trazer exposições de fotografias com a curadoria do Fernando como curador. A gente vai trazer uma pequena amostra de cinema, enfim, a gente vai também trazer e recuperar o espaço que sempre foi da universidade, né? Que é de trazer, de mostrar, de exibir uma produção artística jovem que está aí pulsando na cidade e que muitas vezes não tem lugar. E esse lugar é na universidade, que o CAC está preocupado em trazer. Tá bom. Vamos para mais um intervalo. O Olhar Cidadão volta dentro de instantes. Bom, voltamos para o programa Olhar Cidadão, hoje conversando sobre comunicação e cidadania, e eu tinha feito uma pergunta para o João Maia da grande lição do seminário Comunicação, Arte e Cidade, e eu perguntei ao Fernando também que grande lição, ou o que pode ser extraído da essência desse encontro. Eu acho que eu teve uma experiência bem interessante, quer dizer, que faz pensar o que é a universidade, né, afinal de contas. Né? A gente fala muito em universidade como produtora de conhecimento, mas na verdade a gente vê muito a reprodução de conhecimento. Então, teve uma mesa em particular, que foi a primeira mesa do evento, que foi a mesa de comunicação e arte, que teve a participação de uma pesquisadora, artista, professora, Márcia Taborda, da UFRJ e também da Unirio, e ela fez uma apresentação, uma performance de música contemporânea. E foi muito engraçado, a cara dos alunos, das pessoas que estavam participando, foi muito interessante, porque ela, quer dizer, a gente pensa normalmente música como uma coisa melodiosa, harmônica, que tem uma letra que você pode acompanhar. Quer dizer, historicamente isso é música, não é? Então ela veio falar um pouco de música contemporânea, por exemplo, que era uma coisa cheia de gritinhos, sussurros. E no final eu olhava, ela cantando, fazendo a performance dela, e eu olhando para a cara das pessoas para ver a reação das pessoas. Né? Então era muito engraçado que no final todo mundo aplaudiu. Alguns depois falaram que aquilo ali era... Gostei muito da fala da Charbelli, que era outra pessoa que estava na mesa. Charbelli, a sua fala foi o quê? Agora, aquela mulher... Mas mesmo, embora tivesse sido essa fala, a maioria das pessoas que estavam presentes, elas adoraram, aplaudiram, aquela coisa toda, mostrando que
pode ser reinventado. Se música, o conceito de música pode ser reinventado, o que mais não pode ser reinventado também, não é? Então, a ideia de cultura, a ideia de comunicação, e eu acho que a arte tem um papel importante aí. Quer dizer, essa seria uma lição interessante. Como que a gente pode revisitar alguns conceitos, algumas ideias que estão cristalizadas? Quer dizer, você faz comunicação, é assim. Você pensa a comunicação assim, você escreve e produz imagem assim. De repente, você pode inventar música, você pode reinventar dança, você pode reinventar fotografia, pintura. Hoje em dia você tem muito comumente mistura de linguagem, fotografia que parece quadro, quadro que parece fotografia, vídeo que parece pintura. Então a arte de alguma forma participa desse processo de rearranjar os códigos, não é? Então acho que essa ideia para a universidade é interessante. Vamos criar conhecimento, vamos inventar coisas. Eu acho que esse é o papel da universidade que está precisando retomar um pouco, né, esse papel. Essa conjugação, não é, de arte, cultura, conhecimento científico, dessas coisas poderem estar brotando no mesmo lugar. Eu acho que esse é um grande aprendizado que esse evento nos trouxe, que é de poder mostrar e de viver que a universidade não é só palco de discussões intelectualizadas e de produções científicas em laboratório, que, óbvio, são fundamentais, além do ensino e de outras atividades próprias ao conceito clássico de universidade. Mas que a universidade também pode ser um ambiente para se conjugar arte, experiências inovadoras na área artística, quer dizer, novos códigos culturais com pensamento intelectual baseado em pesquisa científica ou laboratorial ou teórica, que foi o que nós fizemos. Nós tivemos mesas, né, com intelectuais, com teóricos de comunicação, cientistas sociais, discutindo os problemas da comunicação, da arte, da cultura e da cidade contemporâneas, e tivemos, ao mesmo tempo, né, a apresentação das meninas da Mangueira com os seus conceitos de moda, com outro olhar sobre moda e com o grupo afro, que eu nunca... Dudu Away, né, um nome que para mim eu ainda tenho que decorar, mas tudo isso junto, muito bacana. E a gente vendo que a recepção do público, desse público universitário, foi muito genial. Quer dizer, quando a Márcia cantou, as pessoas tiveram uma surpresa, como se a música, aquele tipo de música, não tivesse ambiente na universidade. Inclusive ali no auditório que foi. Inclusive naquele auditório que foi. Ou seja, na universidade só teria o quê? A música erudita, a MPB, enfim, a música já aceita por toda a sociedade e pelos intelectuais, sobretudo, e a discussão intelectual. Então, a Márcia vem e traz um outro tipo de sonoridade muito interessante, que junta uma série de efeitos, né, especialmente de voz, e que provoca a plateia mesmo, e obriga as pessoas a pensarem. E esse é o nosso papel como universidade, né? E eu queria só dizer uma outra coisa, antes de passar a palavra para os meus colegas, e antes que alguém aqui me dê um chute para eu calar a boca, eu acho que tem uma outra coisa que é genial nesse grupo, que é o fato de que a cidade perpassa todas as pesquisas e discussões, e eu estou convencido de que o futuro da nossa sociedade está nas cidades, né? A gente tem ouvido falar da erosão do conceito de Estado-nação, do enfraquecimento dos grandes poderes públicos, né? Do deslocamento das grandes decisões antes centralizadas para as comunidades, e eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, e nesse sentido a universidade é ator fundamental, se não protagonista. Eu acho que é nas comunidades, nas cidades, que vão nascer com cada vez mais força as grandes decisões da sociedade. As pessoas estão efetivamente ficando cansadas de esperar dos grandes poderes públicos a resolução dos seus problemas. Então, cada comunidade está tentando, está se articulando, está fazendo moda, está fazendo música, está mudando o conceito de pirataria para poder viver de uma maneira feliz, né, e coerente com as suas vontades. E isso eu acho genial, e um grupo que estuda a cidade é necessário em qualquer universidade. João, esse trabalho todo, você está falando de dentro da universidade, das pessoas fazendo roupa que são vendidas em shopping. Você está fazendo essa pesquisa tem uns 2 ou 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. Você sentiu alguma mudança no conceito de ser cidadão dessas pessoas?
desse local que você trabalha, dessa área que você trabalha? Com certeza, autoestima e se sentem protagonistas também, como o Ricardo estava falando. Eles não são só consumidores, eles estão produzindo. Então, eles têm uma inserção na representação de cidade. Eles estão formando a cidade também. E é como o Ricardo disse muito bem, né? Existe aí uma nova formatação, tem um grupo de pessoas que está se unindo, que não está mais esperando as decisões virem do exterior, mas elas mesmas criam possibilidades de se articular na cidade. Então, eu estou percebendo o movimento dessas pessoas, da cultura popular, né? Tomando um novo sentido no todo social. Então, eu vejo um redicionamento da cidadania, inclusive eu estou trabalhando com os meus alunos do mestrado um texto do Jorge Utsi, que ele trabalha essa questão de cultura de uma maneira muito interessante, que dá uma nova perspectiva para a cidadania, tendo a cultura como parceria, né? Você usa a cidadania para a cultura como recurso para a expansão da cidadania, para ela poder acolher mesmo novos atores sociais, manter o diálogo entre a sociedade como um todo, né? A pluralidade da sociedade. Pergunta, Rob. João, no primeiro momento pode parecer para a gente que o jovem da Mangueira vive encapsulado na comunidade da mesma maneira que o jovem da Barra da Tijuca vive encapsulado nos condomínios, mas a impressão que eu tenho, pelo que você fala da sua pesquisa, é que ao contrário, esse jovem ele circula muito mais pela cidade em comparação a um jovem da Barra, que ele domina os códigos da cidade onde ele mora, e ao mesmo tempo ele consome tecnologia, informação, tanto quanto o jovem da classe média. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É muito complicado, é muito amplo, né? Eu acho que a gente deveria propor um outro programa, então, para falar disso, porque eu também tenho esse problema de fala que o Ricardo tem, né? A gente começa e não para mais, né? É uma beleza isso. Tem que ter um sensor. Tem que ter um sensor. Pois é, exatamente. Então, você vê novas mudanças, mudanças acontecendo que vão dar novos sentidos, né, ao consumo da cultura. Por exemplo, esse jovem da Mangueira, ele está consumindo tanto quanto o jovem da Barra da Tijuca. Se bobear até mais, porque a classe média lá da Barra da Tijuca está cancelando televisão a cabo. O jovem da Mangueira está lá na gatonete deles, né? Então, ele está o tempo todo circulando, ele tem mobilidade, ele domina todos os códigos, ele está vendo todos os canais, ele está plugado na internet, porque ele também tem o computador dele ligado numa rede de maneira veloz, a cabo. Então, ele está o tempo todo em deslocamento, recebendo informações. Mas, ao lado disso, ele tem a ancoragem, ele é vaidoso, ele é orgulhoso de ser mangueirense. E eu não vejo muito, discutindo com o Ricardo, muita diferença nesse sentido de ancoragem. Parece que isso é uma característica do Rio. Nós somos ancorados na nossa localidade. Nós somos, além de moradores da Barra da Tijuca ou da Mangueira, tem esse sentimento de pertença ao local, né? Nós também temos uma projeção ao mesmo tempo, e não é contraditório, faz parte da pluralidade, né? É uma diglossia mesmo, né? Você vai usar várias linguagens, na verdade, heteroglossia, né? Como diz o Yudes, né? E você tem vários códigos ali. O Fernando, a gente está quase terminando. Que grande lição você acha que essas pessoas que estudam imagens que foram jogadas fora ou estão sendo jogadas fora podem trazer para a gente? Eu acho que é basicamente isso mesmo, repensar, né, o uso que se faz delas, para que se produz, para onde isso vai, de que maneira isso pode afetar a vida da gente, não é? Porque a imagem, geralmente, ela produz identidade, ela reforça certos tipos de valores, não é? Ela produz imaginários, maneiras de ver as coisas. E, na verdade, a gente precisa pensar um pouco o que a gente está fazendo com essas coisas que a gente produz, não é? Que a gente tem uma super comunicação aí, e a gente não sabe para onde isso vai levar a gente. Então, acho que quem faz esse trabalho com imagem, ou quem questiona essa produção de imagens, muitas vezes, ela pode estar ajudando a gente a repensar essa produção e circulação dessas imagens. Com quantas imagens, eu gostaria de dizer para o Fernando, as imagens desse programa aqui, que elas vão ficar arquivadas no CTE, na videoteca, onde nós guardamos não só esses programas, como todos produzidos pela universidade e que está à disposição também do público, pesquisador ou não. Queria agradecer aos 3 professores da Faculdade de Comunicação Social, professor João Maia, professor Fernando Gonçalves, professor Ricardo Freitas e a aluna do nosso mestrado, a Roberta Carvalho.
e convidamos vocês para assistir o próximo programa Olhar Cidadão. Boa noite.